Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Filosofia Pai d'Égua, apresentado por mim, Gabriel Parente. Sejam bem-vindos. Eu vou ser o seu oráculo e o seu guia. Bom, gente, nesse primeiro episódio, eu decidi gravar, em formas de curtas, Quem sabe eu produza um segundo episódio. Mas bora lá. Mito e filosofia. O que é o mito e o que é a filosofia? Normalmente a gente trabalha essa diferenciação de mito e filosofia, esse afastamento, que na verdade não existe. A filosofia persiste no mesmo momento em que o mito existe. Eles dois coexistem no mesmo espaço. Né? A filosofia é um tipo de conhecimento e o mito é outro tipo de conhecimento que eu vou explicar para vocês. Então, bora pro vídeo. Gente, para começar, a definição básica de mito. Mano, não olha pro texto, olha para mim. O mito, ele vai ser a primeira tentativa de explicação do universo. Né? Essa primeira tentativa, não tem aqueles requisitos, rigorosos como a gente vê hoje na concepção, por exemplo, das ciências. Não. É como se fosse um conhecimento, né, que, que não tem tanto rigor, nesse sentido. Né? É baseado em oralidades, E essas oralidades, elas estão muito presentes nos elementos culturais. Olha para a imagem, Isso aí é um exemplo clássico do que a gente vê aqui em Belém do Pará, do carimbó, que é a garça namoradeira e o urubu malandro, né? É uma exemplificação, de uma história. Mas o mito, ele vai tentar explicar o universo dando umas justificativas. Por exemplo, a história do Boto, que é muito comum, diz que é um rapaz muito bonito, bem elegante, bem trajado, que vai para as festas, né, encontra uma pequena lá, eles ficam, né, eles têm as relações e ela engravida. Só que o detalhe curioso é que quando ela engravida, ele some. E o mito, ele explica isso dizendo assim, ela é filha do Boto. Quer dizer, o mito, né, é uma tentativa de explicar uma ação social. O que a gente está trazendo como exemplo aqui na história do Boto é o abandono paterno, por exemplo, né? E o detalhe é que essas narrativas, elas só pressupõem a aceitação, né? E para que elas pudessem ser faladas, elas passavam por umas pessoas que eram escolhidas, Os rapisotos. Já vou explicar o que eram os rapisotos. Gente, o que a gente pode conceber como os rapisotos são aquelas pessoas escolhidas para falar sobre uma determinada cultura, determinada história, ou dar um ordenamento. Eram pessoas escolhidas. Então, antigamente a gente tinha os rapisotos gregos, os oráculos. Né? Hoje, a gente fazendo uma contextualização ou uma aproximação, o que vai ser o exemplo de rapisotos contemporâneos são os babalorixás, por exemplo. Eles ocupam uma posição hierárquica em que parte deles, a organização, assim como o mito, também pressupõe essa organização social. Outro exemplo, vocês conseguem ver o líder da tribo Guarani. Por que ele é considerado um rapisodo? Porque parte dele é essa organização social, a organização da tribo. Então ele tem uma posição hierárquica de comando. Claro que não quer dizer que o poder é somente masculino. Não, a gente tem uma concepção do matriarcado também. Tá? Que infelizmente, eu não coloquei, mas dá para relacionar. Outro exemplo, Padre Júlio Lancelotti. Claro, eu não quis dizer que ele organiza, não, mas ele é uma liderança dentro de uma igreja, por exemplo. O padre, ele organiza, os cultos religiosos, então passa pelo poder dele. Então, isso é uma relação possível, tá bom, gente? Beleza?
Por falar de Rhapsodies, né, organização social, a gente tem que levar em conta também uma outra característica do mito, que são os valores culturais. Né? Então, o Pará é cheio delas, né? As pregas marcantes, né? Que a gente escuta, né? Porque conta uma história, né? Isso faz parte da nossa identidade enquanto paraense, né? Outro exemplo, o carimbó, que é considerado patrimônio cultural e imaterial, né? Outro exemplo disso, gritante, é o carnaval, que traz uma identidade de povos que historicamente são subjugados pelo processo de colonização, por exemplo. Né? Então, como diz a filósofa Lélia Gonzalez, né? Isso é uma representação da Améfrica, né? Detalhe que quando a gente fala Améfrica, a gente faz uma sinalização de que o Brasil é um continente com maior número de descendentes de africanos. Então, quando a gente fala Améfrica ou Améfrica Latina, né, a gente faz referência a esse processo de colonização que no Carnaval tem as suas raízes, né, valorizadas, né, essas raízes culturais. É um grande exemplo disso, tá? Mas afinal, se o mito é uma tentativa de racionalidade, o que diabos é a filosofia? Ou melhor, para que serve a filosofia? Isso é uma grande dúvida, né? Primeira questão, o que é a filosofia? Gente, a filosofia é tudo e é nada. A filosofia basicamente é uma possibilidade, uma ferramenta metodológica a qual a gente pode pensar. Né? É como se fosse a ciência do pensamento, é o estudo do pensamento. Então, a gente vai estudar a forma como se pensavam ao longo da história, ou como o conhecimento evolui ao longo do tempo. Basicamente é isso. Tá, mas depois dessa pergunta é inevitável a gente fazer a segunda. Tá, mas você estuda pensamento, mas para que serve isso? Né? E a filósofa que vocês estão vendo aí, Maria Helena Schauer, né, no livro dela Convite à Filosofia, ela trata essa questão logo no início. Para que serve a filosofia? Bom, em termos comerciais, não serve de nada. Mas em termos metodológicos, né, de estudo, a filosofia tem sua serventia. Até porque a filosofia ela baseia todos os modos sociais, todos os parâmetros sociais são pensados a partir de um dilema filosófico. Então é impossível que a gente tenha uma organização social sem que antes a gente possa pensar na moral, na ética, na política. Né? Então a filosofia vai questionar tudo, né? Inclusive o nada. Né? Inclusive o Sartre, um dos expoentes do existencialismo, ele trabalha essa ideia do ser e do nada. Então, desde a questão existencialista primordial, tipo, o que eu sou, de onde eu vim, né? Enfim, são essas questões. Mas agora, eu deixo um brinde para vocês. Pondere a questão. Existe racionalidade no mito? Vou deixar vocês pensando. Gente, esse foi o primeiro episódio, né, da Filosofia Pai d'Égua. Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês possam contribuir com sugestões, né? Espero receber mais convidados aqui. Enfim, gente, sejam bem-vindos à Filosofia Pai d'Égua.